Violência urbana não para de crescer. Será que a ciência podia ajudar a gente a combater a violência? Tá todo mundo vendo aí as notícias de que o Rio de Janeiro está sob essa intervenção federal por causa da violência urbana. Ninguém sabe muito bem se isso vai funcionar ou se não vai funcionar. Não tem planejamento. Você sabe os detalhes do plano de intervenção? Não, né? Eu também não. Sabe por quê? Porque ninguém sabe. Nem o governo sabe quais são os detalhes, porque o plano está sendo desenhado conforme ele vai sendo implementado. Eu não estou criticando se deve ou não haver o plano, se deve ou não haver intervenção. Eu não sou especialista em segurança pública, eu não sei realmente se pode ou se não pode. Mas tem uma coisa que já tem uma experiência muito interessante mostrando que a ciência pode sim ajudar a gente no combate à violência urbana. Foi uma experiência muito interessante realizada na Colômbia, em Cali, principalmente, mas também em Bogotá. É porque o prefeito de Cali, nos anos 90, o Rodrigo Velasco, ele era um médico especialista em epidemiologia por Harvard. Ele tinha um PhD em epidemiologia em Harvard. Epidemiologia é aquela área da medicina que estuda como as doenças se comportam no seu contexto. Não só para doenças infecciosas, mas quais são os fatores do contexto urbano, social, ambiental e etc. que interferem na ocorrência e na propagação das doenças. Estuda fatores de risco, fatores de proteção e assim por diante. O Velasco teve a seguinte ideia: e se eu usasse os instrumentos da epidemiologia que estudam ali a propagação de fenômenos patológicos para estudar também a violência? Sabe o que aconteceu depois que eles começaram a fazer esse levantamento de dados? Eles começaram a perceber qual era o perfil da criminalidade que estava acontecendo em Cali. Eles viram que a maioria das vezes os jovens, pobres, de periferia, com baixo estudo e muitas vezes desempregados, eles eram tanto os agressores quanto as vítimas. Eles viram também que 2/3 dos homicídios aconteciam de final de semana e metade das vítimas tinham usado álcool em grande quantidade. O que eles conseguiram fazer a partir dos dados que eles levantaram? Conseguiram extrair informação. E a partir daí, começaram a propor intervenções não baseadas em ideologia, não baseada no mero cálculo político, mas baseada em dado, baseada na origem do problema. Aí o Velasco teve a coragem de tomar algumas medidas impopulares, por exemplo, proibir o porte de arma de fogo em determinados dias, em determinados locais. Ele queria proibir de forma geral, mas teve um grande lobby contra e ele conseguiu que pelo menos nas datas em que aconteciam mais homicídios, alguns feriados, por exemplo, até no Dia das Mães, o porte de arma fosse proibido. Outra coisa que ele fez, que gerou bastante resistência no começo, ele proibiu a venda de álcool depois das 2 da manhã. Os donos de bares, restaurantes, de boates ficaram bravos e queriam proibir. E ele fez o seguinte, ele falou, ó, deixa eu testar durante 3 meses. Se não fizer diferença nenhuma, se não abaixar o índice de homicídios, eu volto atrás, a gente para. Vamos combinar? Fizeram um teste, em 2 semanas diminuiu tanto a taxa de homicídios que não tinha mais como voltar atrás. A ideia de uma abordagem baseada em evidência coloca esses elementos em questão. Você já não consegue mais dizer, eu acho que, eu quero porque é a minha crença política, a minha ideologia e nada disso. É baseado em evidência, é baseado em dado. Ele diz que o que ele aprendeu com essa abordagem da violência urbana baseada em dados, com essa ferramenta epidemiológica, foi que, primeiro, não existe uma solução mágica. Cada caso é um caso. Se a gente levantar no Rio de Janeiro, no Brasil, em São Paulo, enfim, qualquer cidade ou capital do Brasil, talvez os fatores de risco associados sejam diferentes. E aí você vai ter que customizar, vamos dizer assim, você vai ter que adequar a solução baseado no que você encontrar. Mas para isso você tem que procurar, você tem que levantar dados, você tem que fazer estudos estatísticos. Uma outra coisa que ele fez muito interessante, as forças públicas não falavam a mesma língua. O que a polícia dizia que era violência não era a mesma coisa que o judiciário dizia, ou que o pessoal da saúde dizia. Então ele começou a fazer reuniões semanais com todo mundo. Político, polícia, o pessoal do judiciário, os cientistas, os estaticistas,
para todo mundo falar a mesma língua e unificar justamente a linguagem para poder levantar os dados mais fidedignos. Fazendo isso, eles conseguiram então fazer esse mapa e propor intervenções baseadas diretamente no problema. Ele diz que não é fácil, porque você tem que passar por medidas impopulares, você tem que fazer medidas que o governo também não quer, por exemplo, publicar os dados de violência. Isso tem que ser público, tem que ser transparente para você poder fazer as análises. E os governos muitas vezes não querem mostrar os seus números de violência. Ele diz que a gente tem que ser persistente, porque as soluções nem sempre são rápidas, mas quando você faz isso, você consegue mirar diretamente nas causas do problema. O Velasco ele foi reeleito muitos anos depois, em 2012. As coisas não estavam tão boas como ele deixou, as reuniões semanais pararam de ser feitas, algumas coisas foram desfeitas, mas a polícia continuava estruturada como ele deixou, e aí foi mais fácil retomar a busca de dados para fazer intervenções mais específicas. Quando ele voltou à prefeitura em 2012, aí já não eram mais tanto esses crimes pessoais que estavam acontecendo. A maioria dos homicídios já era assim em função do crime organizado. Agora eles perceberam uma coisa muito interessante. A gente fala muito do tráfico, né? Que o tráfico mata, que o tráfico leva ao homicídio. A gente não sabe se essa é a realidade do Brasil, porque a gente não fez esses estudos aqui, mas é muito interessante essa hipótese. Ele percebeu que o tráfico não era responsável por todos os homicídios, mas ele era responsável por uma desestruturação social tão grande que levava a essa multiplicação dos homicídios até mesmo em casos bobos. O tráfico, ele era como o HIV, ele dizia. Ele não mata diretamente, ele deprime o sistema imunológico e o corpo não consegue mais se defender. O tráfico, ele interfere com a justiça, com a polícia, com a coesão social, levando a essa tolerância pela violência, essa multiplicação da violência, e acaba que aumenta o número de homicídios. Não só diretamente pelo tráfico, mas aumenta também o número de homicídios em brigas, em bares e etc., em situações que numa cultura que não fosse marcada pela violência, não aconteceria. Por isso, na segunda fase, quando ele voltou em 2012, quando os crimes pelo tráfico já eram maiores, eles investiram em quê? Em ações que aumentassem a coesão social. Aumentou a presença do Estado, por exemplo, nas periferias, com escolas, reconstruindo parques que estavam abandonados, colocando ali a presença do Estado, o cuidado das pessoas, ensinando pais a comunicação não violenta e a resolução não violenta de conflitos com os filhos, enfim, aumentando a coesão social, tirando essa influência perniciosa do tráfico que aumentava essa cultura de violência no lugar. Não sei qual é a situação do Rio de Janeiro, não sei qual é a situação do Brasil, simplesmente porque a gente não fez esses estudos. Eu não estou dizendo que essa intervenção federal no Rio é boa ou ruim, o que a gente sabe é que ela não foi, aparentemente, adequadamente planejada. Não é baseada em dados, não é baseada em nenhum grande estudo. O que o Rodrigo Velasco fala é que quando ele começou, lá nos anos 90 em Cali, ele foi criticado porque algumas pessoas diziam: não adianta fazer esse tipo de intervenção, a gente tem que só investir em educação, só investir na base social. E ele mostrou que não, que isso era parte do problema, mas não era a solução inteira. Por que a gente não usa também a ciência no Brasil? A gente tem cientistas de ponta em epidemiologia, em estatística. Será que eles estão estudando a violência? Eu não sei se você sabe, mas aparentemente o governo também não sabe, porque lançou o plano de intervenção sem o plano estar pronto. Acho que essa é uma dica importante. A gente começar a fazer política não baseada meramente em ideologia, não baseada em achismo, mas baseada em evidência. A ciência pode ajudar nisso também, a ciência médica pode ajudar na prevenção de violência. Não é uma solução mágica, mas realmente os dados mostram que pode ser efetivo. O Rodrigo Velasco foi premiado até na Universidade de Washington por causa dessa sua iniciativa de usar a ciência médica na prevenção de violência. Acho que essa é uma mensagem legal de a gente divulgar, a gente colocar para a sociedade essa dúvida. Puxa, será que a gente não devia estar olhando mais para os nossos cientistas e menos para os nossos políticos? O que você acha? Não era uma boa solução? Comenta aqui, dá o seu depoimento se você conhece alguma experiência dessa que seja eficaz e divulga o vídeo, se inscreve aqui no canal, porque a gente vai continuar conversando de como a ciência pode melhorar a nossa vida.